Hoje o nosso estudo está aqui em Atos 17, eu vou ler o versículo 15 para frente. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então aqui a palavra do Senhor mostra pra gente que Paulo, ele ficava comovido, em si mesmo, de ver a idolatria daquele lugar, E ali ficava, ele ficava pregando para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas com tantas filosofias, com tantos costumes, com tantos deuses, não entendia o que ele pregava, E ele estava falando, uma mensagem tão simples, falando de Jesus e da ressurreição, E aqui eles não entendiam, Tem essa parte aqui no 18 que eles falam, uns diziam: que quer dizer este paroleiro, E outros, enfim, eles não conseguiam entender, E Paulo, ele ficou ali comovido de ver aquele engano, aquela idolatria, E aqui, mas quando chega no 23, ele fala que passando ali ele viu os santuários, E achou também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele fala: esse Deus que vocês estão honrando, não conhecem, é o Deus que eu vos anuncio, Então, assim, eles eram pessoas confusas, mas queriam ficar discutindo, Eles tinham as filosofias próprias e eles acreditavam em tudo, é que eles nem sabiam quem era o Deus que Paulo estava anunciando, o nosso Deus, mas eles já tinham feito ali até um altar para ele, Então, quando ele fala aqui no 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, eles honravam a Deus sem conhecer, e Paulo estava ali falando uma mensagem tão simples de Jesus e da ressurreição, e eles não queriam entender, E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Tem pessoas que acreditam em coisas tão mais difíceis, tão mais assim, complicado,
e às vezes não acredita em Jesus, não acredita na mensagem da cruz, não acredita na graça de Deus, não acredita na ressurreição, não acredita no que a Bíblia fala, né? A pessoa acredita em coisas mais complicadas, né? E não acredita no simples, né? Então, diante dessas coisas, nós ficamos também comovidos, como Paulo. Nós ficamos ali ficamos tristes de ver quanto engano, quanta idolatria, né? E as pessoas realmente elas não conseguem entender o simples, né? E vão buscar coisas muito mais complicadas, coisas de difícil entendimento e o simples, né? O que Jesus fez, para ele foi bastante complicado, foi bastante difícil, custou muito caro para Jesus, mas ele entregou isso para nós de graça, né? Então nós precisamos só crer, né? Mas nem todos, né, crê, nem todos querem, e como essas pessoas aqui, né, ficam nos enganos da vida, né? Buscando coisas que a gente não... É muito mais difícil de entender, de aceitar, mas as pessoas ficam nessas coisas. E aqui continuando, ele fala no 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E ainda ele continua aqui no 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens. De um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a terra, sobre toda a terra, sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio e o Areopagita e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então aqui a palavra de Deus mostra que teve essas pessoas que acreditaram e muitos outros que não acreditaram, né? E hoje nos nossos dias não é diferente, né? Então ele fala que por Deus nós nos movemos, a respiração que há em nós é dada por Deus, que de um homem só o Senhor fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, né? Então, esse Deus desconhecido para eles é o Deus que fez tudo e todos, né? E ele estava explicando ali de uma forma tão, né? E eles não queriam entender, eles preferiam acreditar nos deuses feitos por mãos de homens, né? Nas imaginações deles, nas histórias que eles criaram, que eles inventaram, e o que a Bíblia estava ali falando, eles desprezavam, né? E teve essas pessoas aqui que aceitaram, né?
Aqui no finalzinho, quando Paulo está aqui falando que, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez? Quantas vezes a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa e a pessoa fala que já sabe, que já ouviu isso, né? E não quer saber, né? Tem pessoas que não quer saber, né? Que despreza realmente o que Jesus fez, não tem entendimento, não quer ter e tipo, não quer saber. Já sei o que você vai falar, já sei, já conheço essa história, vocês são todos iguais, todos vêm com a mesma história. Então isso aqui Paulo passou, nós passamos e muitos irmãos ainda vão passar, enfim. Mas aqui ele alerta, né? Ele fala que, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então está falando de Jesus, né? Que vai haver o dia do julgamento, né? Deus não leva o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que foi pregado e nós não queremos saber, Deus vai levar isso em conta sim, né? Então é isso, essa mensagem eu espero que ela venha trazer reflexão para a minha vida, para a sua vida, para nós pensarmos como que a gente está ensinando as pessoas e como que o comportamento delas está nos afetando, né? Seja nossos parentes ou não. E independente, né? Nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, pedindo a Deus para que a gente consiga permanecer, para que a gente também não venha cair, né? E orar para que as pessoas que não aceitam, não querem saber, Deus venha abrir o entendimento delas, né? Os olhos espirituais, toda a cegueira espiritual, e que elas venham cair em si enquanto pode, enquanto, né, o Senhor está dando esse tempo, né? Que vai chegar o dia do julgamento, né? Tudo tem um tempo determinado e esse dia também há de chegar, né? Então, que aqui o que Paulo passou, lógico que ele passou coisas terríveis, né? Mas aqui falando do ministério, da pregação, o mundo continua, né, dessa forma, né? Às vezes as pessoas têm lugares que são mais fáceis de se pregar e tem lugares que são mais as pessoas usam de mais hostilidade, né? Mas aí aquele que já conhece a palavra, que venha se manter, continue fazendo o seu trabalho e, né, cada um vai se acertar com Deus, né, no tempo determinado, né? Então, nós temos que observar aqui a postura de Paulo e aprender com isso, no nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, eu espero que essa mensagem ela venha trazer reflexão para a minha vida, para a sua vida, conhecimento, que o Senhor venha esclarecer para nós e nos ensinar, em nome de Jesus, a prosseguir, né? Porque aqui Paulo ele pregou aos filósofos, a gregos, né, em Atenas. Poucas pessoas foram ganhas para Cristo. E aqui mostra também, a gente entende, vê que nenhuma igreja viável parece ter se estabelecido ali naquele lugar durante a visita de Paulo, né? Esse lugar era batizado em homenagem a Atenas, a deusa da sabedoria. Essa antiga cidade foi originalmente estabelecida uma data anterior, 3000 a.C., né? Então, assim, era um povo que vivia ali no meio da idolatria, dos enganos, né? O negócio já vinha desde antes de Cristo. E
uma mensagem simples, né, a respeito de Jesus, eles não entendiam, mas eles entendiam outras coisas muito mais difíceis de entender, coisas complicadas que eles mesmos criaram, né? E o mundo só piora, né, em relação a essas coisas. As informações são muitas, os enganos são muitos, né? Mas se a gente buscar o Senhor com todo o nosso coração, o Senhor, nós encontraremos, né? Que a palavra de Deus fala que quando a gente buscar Ele de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Que quando a gente invoca, Ele nos salva. E que Ele está sempre perto, né? O Senhor não está longe. Então só depende de nós, né? O Senhor, Ele veio para toda a humanidade, Ele é universal, né? Ele não faz acepção de pessoas. Então depende de nós, a escolha é nossa. Amém? Então, se esse canal for bênção para a sua vida, que você venha se inscrever, compartilhar, dar um joinha, fazer um comentário, tá bom? Para que ele possa ir para frente, no nome de Jesus. Amém.